Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, para sua família, uma boa noite para todo o povo de Deus, para as pessoas que nos visitam, têm conhecido ou ouvido um trechinho da palavra de Deus por meio desse trabalho virtual. Que o Senhor te abençoe, te guarde, traga paz sobre o teu coração. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto que encontra-se no livro de Atos. Nós estamos já há algumas semanas, e pretendemos continuar no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que traz para nós aí o testemunho da força do Espírito Santo na condução da igreja. Nessa perspectiva de que hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus necessita dessa força, nós estamos trazendo à nossa memória esse texto que pode trazer esperança ao nosso coração. A busca pelo Espírito Santo, a busca pela força e pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, nós já vimos a semana passada a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus, às alturas, foi elevado às alturas. Ali os discípulos e outras pessoas ficaram olhando para o alto, e agora Jesus está subindo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas eles recebem ali um chamado e uma orientação vinda dos varões, diz o texto lá para nós que vieram ali os varões vestidos de branco, não é isso? Está em Atos 1:10. Eles estavam olhando Jesus subir e vieram os varões dizendo o que para eles? Varões galileus, por que vocês estão aqui olhando para cima, Vamos seguir, que tem obra para realizarmos, tem serviço para fazermos, Esse Jesus que vocês viram subir agora, ele ainda vai voltar, Ele vai voltar do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então, ficou aí um chamado, Não é para ficar parado olhando para o céu somente, não, mas já olhamos para o céu, já recebemos uma palavra de fé e de esperança, já testemunhamos ali o poder de Deus, poder sobrenatural de Deus. Agora nós temos a nossa parte para fazer. Então, Atos 1, versículo 12, vai nos contar o que vão fazer os discípulos de Jesus e também as mulheres que acompanham ali esse grupo. O que vão fazer esse povo, Diz assim, então, Atos 1:12. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Paizinho, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio que temos de nos encontrarmos diante da tua santa palavra. Clamamos ao teu Espírito Santo, que já foi derramado sobre a tua igreja, que tem sido o nosso sustento, o nosso condutor, que mais uma vez fale aos nossos ouvidos, à nossa mente. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra os nossos olhos, ó Pai, que, ó Deus, nada venha roubar a palavra que está sendo semeada em nosso coração, mas que ela possa enraizar e dar fruto para o louvor da tua glória. Fala conosco, Deus, nós oramos e já te agradecemos, clamando a tua misericórdia e orando em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, perceba, meu irmão e minha irmã, muitas coisas importantes nesse texto e que nós precisamos colocar em prática na nossa vida ou trazer para a nossa vida cotidiana. Então, nós temos aqui os discípulos que já têm uma palavra de fé, uma palavra de esperança para eles, uma palavra de conforto que veio do próprio Jesus. Então Jesus está subindo aos céus, mas ele olha para os seus discípulos, talvez ali os discípulos com um olhar meio que apavorados, talvez desesperados, preocupados, porque Jesus está subindo, agora acabou de vez,
Mas Jesus olha para eles e fala o que para eles? Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, eles receberam uma palavra que trouxe um alento para o coração deles. Nossa, né? Jesus está vitorioso, subindo aos céus, mas nós não ficaremos sozinhos e nem sozinhas, mas receberemos poder. E como nós estudamos na semana passada, o poder que vem de Deus para nós não é um poder para governar o mundo conforme a nossa própria força, mas poder para sermos testemunhas do Senhor. E aí, essa palavra, o que ela traz para os discípulos? Ela traz para eles assim um renovo, ela enche eles de ânimo, de coragem, ela enche eles de esperança para continuarem a sua caminhada. Tanto é que o texto que nós lemos diz assim que eles descem lá do Monte Olival e eles voltam para Jerusalém. Isso já mostra que eles estão ali renovados de coragem, porque em Jerusalém foi onde Jesus foi crucificado. De Jerusalém eles estavam fugindo, com medo do que pudesse acontecer com eles. Mas agora, mediante a palavra de Jesus, eles vão voltar para Jerusalém e eles vão voltar sem medo, eles vão voltar na esperança de serem revestidos de poder e eles vão voltar sob uma palavra que eles teriam um trabalho maravilhoso para fazer de evangelização. Então perceba, meu irmão e minha irmã, mais uma vez o texto bíblico deixa claro para nós que quando nós caminhamos na orientação do Espírito Santo de Deus, nós podemos olhar para uma situação que aparentemente era uma situação caótica, uma situação de medo, uma situação de perigo, e agora olhar para essa mesma situação com um olhar renovado e transformado. Então, até um pouquinho antes dessa fala de Jesus, essa promessa do Espírito Santo, eles olhavam para Jerusalém como um lugar de perigo, de medo, um lugar onde eles tinham que estar com as portas trancadas, medo deles também serem presos como Jesus tinha sido. Mas agora, sob a palavra de Jesus, eles voltam para lá renovados, animados, fortalecidos, encorajados. Eles voltaram para Jerusalém, do monte, e Jesus ascendeu, subiu aos céus, e eles voltam então cheios de alegria. É muito importante a gente perceber também que quando eles voltam para lá, e o texto diz para nós isso, então eles voltam para a cidade, eles vão rapidamente e chegam lá na cidade depois da sua caminhada de quase um sábado. No versículo 13 vai dizer para nós o seguinte: quando ali chegaram, eles subiram para um cenáculo. Eles subiram para um cenáculo onde eles se reuniram. Então aqui tem o nome dos discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. Então nós percebemos assim, que o cenáculo, ele foi ali o lugar de muitos acontecimentos. A gente traz à nossa memória que antes de Jesus chegar em Jerusalém, quando ele é morto, ele vai se reunir no cenáculo com seus discípulos, ele pede para prepararem para ele um cenáculo, um espaço para eles celebrarem a Páscoa. Nesse lugar ele vai ter ali o momento da última refeição, neste lugar ele vai ter um momento de ensinar os discípulos sobre a lição da humildade no lava-pés. Então o cenáculo é um espaço de comunhão, mas é um espaço de muito ensino e muito aprendizado. Nós poderíamos até dizer que hoje o cenáculo, esse espaço, é o espaço da igreja do Senhor. Quando nós nos reunimos, ali nós aprendemos da palavra, ali nós nos fortalecemos na palavra de Deus. O cenáculo, então, ele foi esse espaço, onde muitas coisas aconteceram. Mas esse cenáculo também representa o lugar da busca. É nesse cenáculo que esses discípulos vão se reunir, e nessa reunião eles vão fazer algo aqui muito interessante. O texto diz para nós assim, eles estão ali naquele cenáculo, e no versículo de número 14, e aí a gente não pode deixar de ler novamente, diz o que eles fizeram naquele cenáculo. Todos estavam perseverando, unânimes em oração. Então olha que fantástico essa primeira parte do versículo. Eles voltam no lugar que deveria trazer para eles medo, mas eles não vão lá para o centro da cidade, eles não vão querer saber informações do que estava acontecendo, quais seriam os próximos passos
das lideranças da igreja ou das lideranças políticas, eles não estão preocupados com isso. Eles voltam para Jerusalém, mas eles vão para o espaço de referencial para a vida deles, que foi o espaço onde eles estiveram reunidos com Jesus pela última vez, o espaço de cenáculo, espaço de oração, espaço de comunhão. E nós aqui mais uma vez aprendemos que nós, como igreja, precisamos buscar mais espaços de comunhão, espaços de oração. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, por meios virtuais, de ter acesso a muitos encontros virtuais. É verdade. Porém, nós temos um perigo muito grande. Existe um número muito grande de pessoas falando todo quanto é tipo de assunto. Você vai encontrar live de todo quanto é tipo de assunto, de todas as religiões, as mais diferentes, e também de várias doutrinas diferentes. Portanto, meu irmão e minha irmã, perceba que os discípulos voltam para Jerusalém, mas eles vão perseverar na unidade. Lembra que nós vamos, daqui a pouquinho, nas próximas semanas, nós vamos entrar no capítulo 2 de Atos, onde vai falar da perseverança na doutrina dos apóstolos. E esse hoje é um cuidado que a Igreja de Cristo precisa ter, porque ao estar termos acessível tantos meios de comunicação, podemos dizer tantos cenáculos onde nós podemos nos juntar e nos reunir, corremos o risco de ouvir ensinamentos e doutrinas contrárias ou diferentes às doutrinas dos apóstolos. Portanto, meu irmão e minha irmã, fique muito atento com aquilo que você tem ouvido e confira pela palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Então eles voltam para aquele cenáculo, ali naquele cenáculo, eles sobem para aquele cenáculo, e ali, né, onde Jesus orou pelos seus discípulos, onde eles estavam ali também agora orando pelo derramar do Espírito Santo. Ali os discípulos, eles tiveram momentos de dificuldade, onde passaram com portas trancadas. Agora é o momento em que eles estão alegres e felizes, fazendo planos de como e quando continuar a caminhada deles. Então é um momento agora que é um lugar que trouxe vários tipos de emoções e sentimentos e decisões das mais difíceis, né? O mesmo palco, aí, o mesmo espaço que já trouxe para eles a inquietação, momento de dor, de tristeza, de despedida, agora está trazendo aí um sinal de expectativa, de espera, de esperança, de vamos continuar a nossa caminhada. A gente vê aqui a importância, né, dos discípulos, né, eles estão aqui presentes, o nome de cada um deles é falado no texto para nós, no versículo 13 ainda, né, o Pedro, o João, o Tiago, o André, o Filipe, o Tomé, o Bartolomeu, o Mateus, o Tiago, o filho de Alfeu, o Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Então nós temos aqui o nome deles que estavam lá. O grupo que estava reunido ali somava aí umas 120 pessoas, talvez até mais, né, aproximadamente, mas 120 pessoas era o número que eles tinham, que era necessário eles terem, para eles terem um grupo que podia se reunir tendo uma liderança própria. É como a gente pensa hoje nas nossas congregações, os nossos pontos missionários. Então a igreja começa, né, com um grupo pequeno, esse grupo vai aumentando até chegar a um número onde há necessidade ali de termos então um líder, de termos os ministérios organizados, para que vá engrossando, tomando corpo e chegar, né, à condição de ser igreja. Então eles estavam ali num número que era um número estabelecido, né, para eles montarem a própria comunidade e terem ali a sua própria organização, a sua própria liderança dentro desse grupo. Então nós temos esse grupo de discípulos ali reunidos, e o texto ele fala muito claro para nós que além dos apóstolos que ali estava também a família de Jesus. Então o texto traz para nós, estava a mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus, trazendo a nossa memória que os irmãos de Jesus tiveram dificuldades para crerem que Jesus era o Filho de Deus. Eles tiveram alguns conflitos ali, era difícil para a família dele estar entendendo isso, mas isso haverá depois a conversão, né? Futuramente a gente vê a conversão de algum deles, mas o fato é que estava os apóstolos, estava a família de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, algumas mulheres que estavam ali com elas, né?
Então nós temos aí um grupo muito interessante de pessoas que estavam ali se dispondo, se reunindo, e esse povo que ali estava reunido, eles tinham ali um mesmo propósito, que era buscar a orientação de Deus, era estar na presença de Deus. A importância, nós percebemos já no começo dessa caminhada da igreja como igreja agora instituída, igreja cristã, a importância da oração. Então nós vamos pensar, tivemos a ascensão de Jesus, agora eles estão esperando a descida do Espírito Santo, e enquanto eles esperam a descida do Espírito Santo, eles se colocam em oração, e a oração então vai ser aí a grande motivação, né, para que o Espírito Santo venha, a reunião de oração. Quando eles estão orando, Deus então age e dispensa sobre eles o Espírito Santo. Então, quanto mais oração tem na vida da igreja, mais poder, mais mover, mais a palavra de Deus vai chegar na vida das pessoas. E nessa reunião, que eles estavam ali em oração, eles tinham também uma outra decisão muito importante para ser tomada, né? Então eles estavam ali em oração, mas eles tinham uma questão muito séria que nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que pelo Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Versículo 21, Atos 1, 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós se elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para escolher a vaga, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto da palavra de Deus mostra para nós um momento muito interessante, onde quando a gente olha para a caminhada da igreja, para a caminhada do povo de Deus, ele chama pessoas para fazer parte dos ministérios da igreja, ele chama as pessoas para servirem ao reino de Deus por meio dos seus dons e talentos. Judas, ele foi importante no tempo que ele participou da igreja, ele teve um chamado, ele teve um privilégio que poucas pessoas, né, mais 11 tiveram além dele, né? Ele teve um grande privilégio e ele perde esse privilégio. Judas, ele teve uma grande oportunidade de caminhar com Jesus, de aprender com Jesus, de ter o seu coração duro transformado por Jesus. Mas Judas, ele simplesmente traiu Jesus, ele abandonou o seu apostolado, ele abandonou o próprio Senhor Jesus, ele vendeu Jesus por míseras moedas de prata, né? O preço das 30 moedas aí era o preço que era utilizado para comprar um escravo. Então foi um preço baixíssimo, né? Foram poucas moedas. E o pior de tudo isso
é que Judas, ele não se arrependeu, o seu coração continuou endurecido. Então, mesmo após ele ter traído Jesus, ele vê os guardas levarem Jesus preso, ele vai ter ali um sentimento de remorso, que é diferente do sentimento de arrependimento, porque o arrependimento, ele gera transformação de vida, ele gera a própria vida. Então, quando a pessoa se arrepende, se quebranta, pede perdão ao Senhor, ela muda a sua forma de viver e ela encontra paz no seu coração. Agora, quando a pessoa não se arrepende, ela vai viver em amargura de vida. Então Judas, ele vai ter esse sentimento de remorso, um sentimento que vai levá-lo à morte. O texto diz para nós aqui que ele então no versículo 18, né? Este homem adquiriu um campo a preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele teve uma morte horrível, né? E essa morte ficou assim, foi divulgada em toda a cidade, todo mundo lá na vizinhança ficou sabendo dessa história de Judas, porque uma pessoa que manteve o seu coração endurecido. E diante da morte então de Jesus, né, e da sua escolha, foi necessário, então os discípulos falaram, Pedro, né, nesse momento de oração, bom, agora se nós temos uma missão, lembra qual a missão lá em Atos 1:8? Recebereis poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Diante disso, eles tinham que ver então como é que estava a equipe, tinham que se organizar, e eles vão fazer então ali, nós precisamos de mais um, nós somos 12, tem só 11 aqui, nós precisamos eleger mais um. Então a gente percebe aqui nesse momento a importância da liderança. Pedro se levanta como um líder, né? Naqueles dias ele se levantou como um líder no meio dos seus irmãos, e o texto fala isso para nós. Então Pedro, né, no meio dos irmãos se levantou. E a gente vai ver como Pedro continua sendo esse líder da igreja, nesse começo de livro de Atos, na unção, no poder do Espírito Santo, se levanta como um líder, um grande líder, né, no meio dos apóstolos. Ele sempre esteve na dianteira do grupo, em vários momentos muito próximo de Jesus, caminhou ali aprendendo, conversando, questionando, mas muito tempo ali próximo de Jesus, aprendendo de Jesus, e agora então ele se sente assim, em condições de estar ajudando aquele grupo a continuar, dando orientações, trazendo ali ideias, trazendo sugestões, colocando aquele grupo para caminhar. A gente vê também que é importante nesse texto bíblico, e a gente precisa tomar cuidado com isso, é que Judas, ele abre mão, ele perde, né, toda a bênção que teve diante dele de ser um apóstolo, e ele faz uma coisa que foi a traição, movido pela ambição. Judas, ele era uma pessoa ambiciosa. Durante o tempo que ele caminhou com Jesus e com os apóstolos, ele tinha uma função muito especial, que era carregar o saquinho de dinheiro lá, né, o cofrinho do grupo, né, ficava nas mãos dele. E a Bíblia fala para nós que ele gostava de ficar com esse dinheiro, porque de vez em quando ele pegava um pouco para ele. Quando Jesus, ele é ali ungido por aquela mulher, né, que quebra lá o vaso de perfume caríssimo, ele vai dizer, nossa, podia ter vendido isso daí e dado dinheiro aos pobres, né? E aí Jesus fala, na verdade, não é bem com os pobres que você está preocupado, né? Você está querendo pegar um pouquinho, pegar a sua parte. Então, Judas, ele tinha um coração inclinado para a maldade. E aí, meu irmão e minha irmã, nós precisamos tomar cuidado para não termos um coração inclinado para a maldade. E aí, não é ele ou ela que vai decidir, mas é a própria pessoa. Cada um de nós precisa avaliar o nosso coração e perceber se é um coração inclinado para o mal ou se é um coração que às vezes erra, mas reconhece o erro, se arrepende, pede perdão e se transforma para viver de forma diferente.
avaliemos o nosso coração, porque às vezes Deus tem colocado diante de nós ministérios, Deus tem nos chamado para exercer ministérios na igreja, ministérios na nossa casa, ministérios no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, não sei, mas às vezes Deus tem nos chamado para exercer algo precioso para o reino de Deus, mas o nosso coração está inclinado para a maldade, nós estamos até fazendo, mas para nos aparecer, para achar que somos melhores do que outras pessoas, e nós precisamos cuidar. Judas foi ambicioso, né? Dos versículos 18 a 20, nós vemos aí relatado, né, a consequência dessa ambição. A Bíblia nos oferece aí todas as motivações de Judas ao longo desse processo de traição, né? Que ele era ladrão, né? Como eu já acabei de mencionar, a gente já sabia. Ele teve muitas oportunidades de voltar atrás. Jesus, quando ele trai Jesus ali naquela noite, Jesus chama ele de amigo, fala assim, amigo, né? Olha, ele teve muitas oportunidades ali para ter um genuíno arrependimento, mas ele não se arrepende, ele não se transforma, e acaba que pelo remorso ele vai acabar cometendo então o suicídio, né? Então perceba, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos cuidar para que o nosso coração seja um coração disposto a servir a Deus, coração disposto a servir a Deus. E aí, diante dessa situação, eles precisavam ali escolher mais um discípulo para cumprir, então, ou estar ali no lugar de Judas e fazer ali o trabalho juntamente com os discípulos. E aí eu queria que você percebesse comigo que eles utilizaram ali de um método bastante utilizado em alguns momentos bíblicos, o método aí que eles fizeram de lançar sortes. A gente já vê essa prática em outras situações, desde o começo da Bíblia, né? Desde o Pentateuco, a gente tem alguns momentos assim, mas eles vão lançar sorte sobre duas pessoas, pessoas muito preciosas. E aqui nós vamos entender assim, que o apóstolo, ele precisava ter sido testemunha ocular, e o texto é muito claro para nós. Aqui a gente também pode tirar uma dúvida, né? Por que hoje tem apóstolo, não tem apóstolo? O que o texto bíblico traz para nós, né? Vai dizer para nós então aqui que precisava ser testemunha ocular desde o nascimento, do batismo, né? Tá no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, não podia ser alguém que estava chegando naquele momento, que começou a acompanhar o grupo da metade do caminho, mas tinha que ser alguém que tivesse sido testemunha ocular desde o momento do batismo de Jesus. E aí, então, eles tiveram ali dois nomes, né? Diz o texto para nós, então, que propuseram dois nomes: José, chamado Barsabás. Esse José tinha um cognominado justo, ou seja, era uma pessoa que já tinha ali um testemunho, né? Que ele era de tão justo que ele era, uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que estava acompanhando o grupo. E nós temos um segundo nome, o nome de Matias. Eu queria que você pensasse um pouquinho aqui comigo sobre o Matias. O Matias, ele é citado aqui talvez mais uma ou duas vezes apenas nos textos bíblicos que se seguem. Uma pessoa que a gente não tem grandes informações sobre ele, mas é importante a gente perceber uma coisa, que o nome Matias significa presente de Deus. E é sobre essa pessoa, sobre este nome que caem as sortes, né? Vem recair sobre Matias, e ele então vai ser escolhido para ser o 12º apóstolo. Perceba, meu irmão e minha irmã, que Matias era uma pessoa que foi muito discretamente acompanhada, né, ou junto com os discípulos, foi muito discreta a sua participação no que diz respeito às anotações ou às divulgações ou às suas ações escritas. Mas o fato é que ele foi um grande servo de Deus, um homem que
foi ali escolhido, que estava já acompanhando todo o processo, que vinha caminhando junto com os discípulos, e agora ele está tendo o privilégio e a oportunidade, ainda que de forma discreta, ainda que de forma silenciosa, ainda que de forma sem grandes revelações, né, por todas as mídias sociais, mas talvez quietinho no seu canto, ele continua ali como presente de Deus, fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. E eu queria que você guardasse essa palavra também no teu coração, que você pudesse aprender que às vezes não é tanto o aparecer, né? Às vezes tem gente que não aparece quase nada na igreja, mas é uma pessoa que faz toda a diferença, porque é uma pessoa de oração, é uma pessoa serva, é uma pessoa que se prostra diante de Deus e intercede pela vida da igreja. E é tão lindo, né? Quando nós igreja metodista, temos isso muito claro para nós. Há pessoas, eu conheço da nossa igreja, pessoas que falam assim, pastora, não me chama para ir à frente. Ela não se sente bem de estar ali na frente, mas é uma pessoa que eu posso contar com ela a hora que eu precisar, né? A gente fala, olha, meu irmão, minha irmã, né? A gente está com uma situação assim, vamos orar, eu sei que eu posso contar com o coração daquele irmão, daquela irmã. E isso é importante no reino de Deus. Não é tão importante o aparecer, mas o mais importante é servir naquilo para o qual Deus te chamou. Então Matias, uma pessoa muito discreta, que a gente pouco ouve falar, mas que teve um chamado especial. E se Deus ali colocou ele, né, entre as duas pessoas, né, colocou ele, é porque ele era uma pessoa que agradava o coração de Deus. E que a gente possa aprender no nosso jeito, naquilo que a gente faz, que sejamos nós, homens e mulheres, na força do Espírito Santo, que agradem o coração de Deus. Que nós possamos ser, assim como Matias foi para aquele grupo de apóstolos, um presente de Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ser presente de Deus na vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão entristecidas, estão precisando de um presente? Que esse presente seja a minha vida e a sua vida, num testemunho do poder e da graça de Deus, né? Os discípulos estavam ali esperando, porque eles tinham uma missão, ser testemunhas. Então que nós possamos ler esse começo da história, né? Semana que vem nós vamos continuar capítulo 2 de Atos, mas que a gente possa se lembrar desse trecho, né? Se lembrar que quando Jesus sobe, os discípulos voltam para Jerusalém. Aquilo que era uma visão de medo e que eles queriam se distanciar, agora eles vão para lá, vão cheios de alegria no coração, porque eles sabiam que Jesus ia fazer uma obra. Aqueles discípulos se reuniram num lugar para orar, que a gente possa pensar nisso, poder da oração, né? Mais oração, mais poder. Que possamos orar ao Senhor pela vida da igreja, pela vida do nosso bairro, como nós temos clamado, pela vida do nosso país, da cidade de São Paulo, que é tão pertinho da gente, o estado de São Paulo, tantos outros estados, estado do Nordeste, do Norte, né? As comunidades indígenas que estão sofrendo, que nós possamos orar e orar, né? Como esses discípulos, eles estavam ali unânimes, eles estavam perseverando unânimes em oração, e isso foi antes do derramar do Espírito Santo. Então eles já começaram ali na orientação de Jesus, se juntar, perseverar unânimes em oração junto com as mulheres e todo mundo. Que nós possamos nos lembrar de Judas e não termos um coração inclinado para a maldade. Que nós possamos aproveitar a oportunidade da salvação, né? A palavra nos fala a oportunidade da salvação. Salmo 51 fala assim, a oração de Davi, né? Restitui, né, a alegria, né, da tua salvação. Restitui a alegria da tua salvação. Essa alegria